Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pessoal, eu queria conversar com vocês hoje a respeito da fé, da nossa fé. Porque muitas vezes a gente se pega achando que a gente ou não tem fé, ou nossa fé acabou, né? Então às vezes a gente se pega nesse dilema. Então eu queria conversar com vocês a respeito dela. Em Hebreus 11 está escrito assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é o firme fundamento daquilo que eu quero, que eu espero que aconteça, e a prova daquilo que eu ainda não tenho na mão. Mas eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, que vai acontecer. E nosso Senhor Jesus, ele fala no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, a respeito dessa fé. E eu queria ler para vocês aqui. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nesse momento aqui, Jesus está falando com seus discípulos, pois teve um homem que chegou com um filho endemoniado e trouxe para os discípulos expulsar esse demônio do filho dele, e os discípulos não conseguiram. E Jesus chegou e expulsou esse demônio. Então os discípulos perguntaram para Jesus: por que a gente não conseguiu? E Jesus explicou: por causa da sua falta de fé. E que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esse monte: passa daqui para lá, e ele vai passar, e nada vos será impossível. Entenda isso aqui, essa frase é maravilhosa. Nada será impossível. Está na Bíblia, é a palavra de Jesus, ele falou isso. Tá? Então, assim, a gente, muitas das vezes, a gente acha que a nossa fé, ela tem que ser uma fé enorme, uma fé que transcende tudo para que as coisas aconteçam. Não, Jesus está deixando bem claro que se ela tiver o tamanho de um grão de mostarda, a gente já vai fazer muita coisa. E por que Jesus usa essa analogia do grão de mostarda, que é uma semente minúscula, e não uma semente maior? Ele poderia ter usado uma semente maior. Mas ele quer dizer, e está deixando bem claro para a gente, que o tamanho da nossa fé não importa, mas importa sim em quem ela está firmada. Então, se ela for pequena, mas estiver firmada em Deus, firmada em Jesus, a gente fará coisa impossível. Não adianta nada a gente ter uma fé enorme, uma fé grande, e ela está firmada nas circunstâncias. Então, assim, eu tenho uma fé enorme, mas, nossa, se o governo for bom, vai acontecer. Ou, se não chover, vai acontecer. Se fizer menos calor, talvez aconteça. Não, a nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias. Ela tem que estar baseada, ela tem que estar firmada no nosso Deus, que é infinitamente poderoso para tudo. Tá? Então, assim, o grão de mostarda, quando ele é pequenininho, uma das menores sementes, mas quando ele é plantada, regada, alimentada, ela se torna uma árvore bonita, viçosa e dá o seu fruto. Então, assim, a nossa fé, ela pode ser pequena, mas firmada em Deus, vai dar os frutos. A gente vai ter o que a gente necessita, vai ter o que a gente precisa. Em Romanos, no livro de Romanos, diz que a fé se vem por ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela não é uma coisa que ela acontece do dia para a noite. Então não é assim, eu acordar hoje e falar assim: nossa, eu tenho fé que isso vai acontecer, porque aí isso não é fé, é positivismo. Porque se isso não aconteceu hoje, na hora que chegar amanhã eu desanimei. Eu falo: nossa, Deus não ouviu as minhas preces, não aconteceu. Então isso é positivismo, então não é isso. A gente tem que estar ligado na nossa fé em Deus. Então a gente precisa entender duas coisas. A primeira, que se eu creio em Deus, já pedi, já conversei com Ele, estou em oração constante, e não aconteceu, é porque Ele sabe que eu ainda não estou preparado para isso. Então eu tenho que continuar me preparando. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, se não acontecer, ele sabe que se Ele me der isso agora e eu, por não estar preparado, eu vou perder isso que Ele me deu. Isso que Ele me deu vai me afastar dele. Então Ele sabe que eu preciso me preparar para isso. Ou a segunda coisa, Ele, como por ser onipresente, Ele já está no nosso futuro. Então Ele não vai me dar isso porque Ele sabe que isso lá na frente vai me causar mal. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são melhores e maiores que o nosso, e Ele tem plano de paz para nos dar aquilo que a gente deseja. Então Ele não quer nos dar algo que vai nos fazer mal lá na frente.
né? Então a gente precisa aprender a desenvolver essa fé, né? E como que a gente desenvolve essa fé? Com oração, né? Com comunhão com Deus, lendo a palavra diariamente, nos desafios, nas lutas, sim, porque os desafios, as lutas, as dificuldades, elas nos aproximam de Deus, né? É mais fácil a gente estar buscando a Deus quando está em dificuldade, então isso nos aproxima. Então a gente tem que estar exercitando essa fé diariamente, para que ela fique cada vez mais forte. Porque quanto menos a gente exercita essa fé, quanto menos a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ler a palavra de Deus, deixa de estar falando com Deus, mais a nossa fé ela vai ficando morna, esfriando, até que acabe. Quando a gente vê, a gente está aí sem fé nenhuma em Deus e começa a se basear nas circunstâncias novamente. E as circunstâncias elas mudam a todo momento. E Deus não. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. Então a nossa fé tem que estar fundamentada em Deus. É isso que Jesus deixou escrito para nós. E é nisso que a gente tem que se apegar. Tá, pessoal? Então desenvolva a fé de vocês. Tenha no coração de que Jesus é o único que pode nos dar aquilo que a gente quer. Deus é o único que pode nos dar aquilo que a gente quer. Ele não vai mudar. Ele não depende do tempo, do governo, de nada. Tá? Ele depende só de ouvir o seu coração, de saber como que você está. Então aprenda a desenvolver essa fé, tá? E não desanime jamais. Confiança plena no nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos.